queria dar as boas-vindas aqui a vocês, à nossa casa, a FIEP, a Casa da Indústria. Nós temos diversas oportunidades, né, para o teu negócio, para a tua indústria, dentro das nossas casas do SESI, do Senai, do IEL. Então, se você não conhece, eu convido a conversar comigo aí nos corredores. Vou participar dos 2 dias de evento para saber mais um pouquinho sobre todas as nossas verticais, todas as nossas ações. Eu vou apresentar aqui para vocês um pouquinho do que a gente tem feito no Instituto Senai de Inovação em Eletroquímica no setor de energia. Então, quando a gente fala de Senai, nós somos muito lembrados e reconhecidos pela vertical de educação, que é muito bacana, fui professor muitos anos, isso é muito bonito, são 82 anos de Senai na educação, mas aqui a gente está falando de uma nova vertical, né, que é tecnologia e inovação. Então, como é que a gente pode apoiar a indústria dentro dessa vertical de tecnologia e inovação? É com metrologia, com consultorias e, principalmente, com pesquisa, desenvolvimento e inovação. No ambiente do Paraná, nós temos 8 institutos, 6 de tecnologia, 2 de inovação, né? Sem falar de 3 hubs que a gente tem aqui nos nossos corredores, aceleradora e incubadora de startups. Temos também o hub de corporações e o hub de cooperativas, onde o pessoal do agro, principalmente lá em Toledo, faz parte, né? Todos esses institutos aqui trabalhando com diferentes técnicas, diferentes especialidades, por exemplo, engenharia de estruturas, metalmecânica, 2 institutos de Maringá, inteligência artificial, informação e comunicação em Londrina, celulose e papel em Telêmaco, construção civil em Ponta Grossa, meio ambiente e química, fica aqui pertinho, no SIC, né? E o eletroquímica, que é um prédio anexo aqui do lado. Então, se você tem interesse, né, em saber mais do nosso instituto, em visitar as nossas plantas, por favor, me procure, a gente pode conversar e visitar ao final das atividades aqui do evento, hoje à noite, amanhã ao final do evento, ou qualquer outro dia a gente pode agendar aí uma visita para você vir nos conhecer. O nosso instituto, falando em particular do Instituto Senai de Inovação em Eletroquímica, ISE Eletroquímica, na abreviação, a gente trabalha em 3 verticais: Smart Energy, Smart Materials, Smart Biosensors. Em energia, né, então, dentro do nosso instituto, a gente tem 150 mestres, doutores e doutoras trabalhando aqui no prédio anexo, né, nessas 3 verticais. Em energia, a gente trabalha com baterias de chumbo ácido, baterias de íons de lítio, baterias de estado sólido em geral, célula combustível, supercapacitores, hipercapacitores, hidrogênio verde, hidrogênio de várias cores, e também baterias de fluxo redox. Em materiais, a gente consegue desenvolver ali tecnologias de anticorrosivas, em materiais inteligentes em geral, e biosensores e sensores, a gente tem expertise e infra para desenvolver todo e qualquer tipo de sensor, para qualquer tipo de estímulo químico, físico ou biológico em qualquer meio. Certo? Para entender um pouquinho como esses institutos funcionam no Paraná, eu vou dar um passinho atrás na história e contar como essa rede, como e por que ela foi criada no Brasil. Então, ali em 2008, 2009, a Confederação Nacional da Indústria percebeu que o Brasil estava desindustrializado. Portanto, precisava apoiar a indústria nacional para melhorar tanto a questão de geração de emprego e renda no Brasil, quanto melhorar a competitividade da indústria nacional no cenário competitivo global. Portanto, percebeu que precisava apoiar a inovação, a tecnologia. Com isso, teve 2 ações estruturantes muito fortes. A primeira coisa foi criar uma rede de institutos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em todas as áreas. Então, se você olhar aqui, são 60 institutos de tecnologia que têm a atuação mais regional, e aqui são institutos de inovação, são 27 ISEs, né?
cuja premissa dessa primeira vertical da CNI é o seguinte: olha, nós precisamos apoiar a todos os quinais industriais. Então, não importa qual é a sua indústria, não importa qual é o segmento. Cadê o Marco Antônio? A gente estava falando de biomassa e biogás. Temos instituto, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, que trabalha exatamente nessa vertical. Vamos conectar, vamos apoiar o colega de Santa Catarina. Outra questão é que a gente está o mais espalhado possível dentro de todo o território nacional, né? Então, atendemos todos os quinais industriais, atendemos da maneira mais abrangente possível todo o território nacional, além de que a gente está sempre o mais próximo possível dos polos de determinada indústria. Por exemplo, a eletroquímica é muito forte aqui na região de São Paulo, do Paraná, de Curitiba em particular. Justamente por isso, o nosso instituto Senai de Eletroquímica é o mais antigo dessa rede, foi o primeiro dessa rede de institutos, foi posicionado exatamente aqui no campus da indústria. Outra vertical muito importante foi a criação da Embrapi, aqui em cima, aqui, ó, pela CNI, né? Justamente por pensar o seguinte: olha, por que o Brasil é uma potência no agro? Quais que foram os diferenciais do agro que fizeram ele dessa indústria no Brasil? Uma das explicações é a Embrapa, né? A empresa brasileira de pesquisa lá do agro, né? Então, nossa, precisamos, portanto, de uma Embrapa para a indústria. Por isso foi criado a Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, que, quando ela foi criada, a Embrapa já tinha 40 anos, já tinha suas fazendas, suas chácaras, seus ativos, seus laboratórios. Portanto, a Embrapi pensou o seguinte: olha, eu não tenho 40 anos para desenvolver toda essa infra. Então, o que eu vou pegar é credenciar bons players do mercado de pesquisa, desenvolvimento e inovação e credenciá-los como cogestores do meu fundo Embrapi para desenvolver as pesquisas industriais em cada um desses institutos. Então, existem cerca de 100 unidades Embrapi no Brasil, e dentro do Senai nós temos 15. Dentro do Paraná nós temos 2. Uma vocês podem visitar aqui, a 50 metros de distância, no prédio anexo. Diferencial do Paraná é que, no final do dia, quando a gente fala de um projeto de pesquisa, e ao final eu vou mostrar vários cases para vocês entenderem a abrangência da eletroquímica e a conexão com o Fórum GD e com esse mercado tão importante para o Brasil. Então, depois eu vou mostrar os cases, mas o diferencial de mercado do Senai Paraná é o seguinte: quando a gente desenvolve um projeto de pesquisa, junto com o empresário, junto com a indústria, a gente não vai virar um sócio ruim do seu negócio. Nós não vamos explorar comercialmente royalties dessa pesquisa desenvolvida para a indústria. Toda a propriedade intelectual é transmitida diretamente ao empresário, ao industrial. Falando aqui do cenário, do ecossistema total de inovação que a gente tem no Brasil, o que acontece é o seguinte: quando a gente pensa em inovação, nós temos um fluxo aqui que é quase como se fosse um CRM, um funil de vendas, onde nós temos várias pesquisas básicas e invenções sendo feitas principalmente nas nossas universidades federais, nos nossos institutos, universidades particulares também, que são bons centros de pesquisa, só que o grau de maturidade ali é muito baixo. Essa escala, ela se chama TRL, do inglês Technical Readiness Level. Ela foi criada pela NASA na década de 70 para justamente medir de 1 a 9, né, as diferentes gradações de maturidade de uma inovação. Portanto, uma inovação ela nasce ali na invenção e você precisa, em algum momento, em algum dia, colocar um código de barras nessa inovação e colocar na prateleira. Precisa entrar no mercado, senão não vai servir para nada. Só que tem um certo vale da morte aqui, ó, entre a pesquisa acadêmica e o mercado, e a indústria, a entrada no mercado. Então, justamente aqui onde entram os nossos 27 ISES e institutos Senai de Tecnologia, justamente para romper esse vale da morte da inovação e pegar uma invenção básica e transformá-la num MVP, transformar numa escala piloto e fazer com que isso se aproxime mais da entrada no mercado. Então, falando aqui sobre cases reais e em conexão com a fala do Edmárcio, aqui
é um projeto de pesquisa que a gente fez junto com BMW e Tupi, onde a ideia foi a seguinte: vamos pegar a bateria de íon de lítio do carro elétrico, que ela basicamente funciona num diagrama de Pareto ao longo da sua vida útil, né? É um 80-20. De 100% até 80% da sua capacidade de recarga, ela funciona para powertrain, para fazer alguma coisa se mover. Quando chega em 80%, ela vai para um banco de baterias estacionário. E aí ela vai fazer um consórcio com o solar, geração centralizada, geração distribuída, eólica, resolver o problema, né, das concessionárias de inversão de fluxo de potência, que é uma dor bastante grande, é real, né? Só que, assim, quando chega em 20%, não tem mais como, não serve mais para nada, você precisa reciclar. E a ideia é reciclar e gerar um novo produto de alto valor agregado. Então, aqui a gente pegou baterias, né, que chegaram no seu fim de vida e fizemos todo o processo de reciclagem. Então, nesse projeto de pesquisa, foi possível reciclar 100% do peso da bateria e obter novas baterias com 85% da eficiência da bateria primeira. É claro que o objetivo, no final do dia, é chegar em 100% na bateria, da capacidade de recarga da bateria primeira, mas a gente vai assintoticamente chegando até esse valor. Atualmente, o nosso recorde é 85% de eficiência de recarga da bateria oriunda da reciclagem da primeira bateria, né? Esse case aqui mostra, e é um dos cases que eu mais gosto do Easy Eletroquímica, porque a gente mostra que a gente não trabalha só com a grande corporação multinacional, mas também com o pequeno e médio empresário. Então, aqui são 11 empresas, algumas delas empresas familiares, de fabricação de baterias de chumbo ácido, que estavam sendo varridas para fora do mercado, porque eles não conseguiam competir com um player internacional que chegou com a bateria de start-stop, e eles não sabiam fazer aqui no Brasil. Então, em consórcio com o Senai Eletroquímica, a gente fez um projeto, teve alavancagem financeira da Embrapi, o Sebrae também tem alavancagem financeira, né? Investe no projeto de pesquisa das empresas, sejam grandes, gigantes com PID ANEL, com PID ANP, ou uma startup que está sendo incubada, então o Sebrae, né, é muito parceiro nosso nisso. Então, o recurso das empresas foi alavancado para praticamente quase 4 milhões de reais, né, com recursos com os quais nós conseguimos fazer aqui, no campus da indústria, uma planta piloto de produção de baterias de chumbo ácido, TRL6, naquela escala que eu mostrei anteriormente, né, onde a gente estudou essa tecnologia start-stop, estudou como isso se aplicaria à química dessas empresas, dessas pequenas empresas do Paraná e de São Paulo, né, que nos procuraram, entregamos essa tecnologia para eles e eles continuaram competitivos no mercado, né? Então, um case muito bacana aqui da nossa história. Então, a gente trabalha também com outras tecnologias, como plataformas de recarga, prototipagem, banco de baterias, tem uma série de outros cases aqui, já são mais de 100 projetos entregues, atualmente a gente está com 82 projetos na carteira e mais de 140 milhões em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Em particular, esse daqui é o nosso maior projeto, né, que a gente recentemente aprovou. O Brasil, na época da pandemia, percebeu-se desindustrializado e exposto a variáveis geopolíticas, como pandemias e guerras. Então, foi criado o Made Brasil Integrado para a gente entender como a gente pode diminuir esse nosso grau de exposição a essas variáveis, né, geopolíticas. Então, foram criados vários grupos de trabalho, em particular o grupo de trabalho número 7. Ele teve a gestão aí do nosso pesquisador-chefe, Marcos Berton, e ali se estudou baterias de íons de lítio. A conclusão é a seguinte: olha, a gente minera, a gente produz praticamente todos os minerais, todos os metais importantes dessa cadeia, só que a gente vende a commodity e compra o produto pronto. Bom, essa conclusão não é lá essas coisas. O que veio depois é muito melhor, que é o seguinte: como é que a gente faz para reverter, então, esse cenário? Bom, nós precisamos de uma planta piloto, TRL7, escala pré-industrial, aqui no cenário nacional, para a gente entender materiais, métodos, geometria, arquitetura dessas baterias e também
formar massa crítica, formar pessoas que vão trabalhar na Gigafactory. Então, isso aqui é uma Mega Factory, não é uma Gigafactory, ainda não é a escala de mercado, mas é a escala importante para a gente entender como é que vão ser os materiais. Eu fui integrador por muito tempo, e por que tem tanta GD no Brasil, tanta gente boa trabalhando nesse mercado e gerando energia limpa? Porque há muitas décadas a gente sabe qual é o material, silício. A gente sabe qual é a geometria, monocristalino. De alguns anos para cá, mais de décadas, a gente só discute a arquitetura da célula. Se é tipo P, se é tipo N, se é PERC, se é TOPCon e assim por diante. Mas percebe que não mudou o material, não mudou a sua geometria. Se você me apertar agora e falar, olha, me diga qual é o material ideal para o carro elétrico, para a bateria. A resposta é, eu não sei. Eu não sei, ninguém sabe se é lítio-ferro-fosfato, se é níquel, manganês, cobalto, ou como o grafeno, que o Brasil tem tantas minas de grafite, vai entrar nessa jogada, como que o nióbio vai entrar. Né? E o que a gente precisa fazer? A gente precisa de uma planta piloto, TRL7, para poder estudar materiais, geometrias, métodos, formar pessoas. Então, a gente teve esse projeto aqui com Petrobras, Stellantis e grande elenco, até o pessoal da Mosaic Fertilizantes, aqui, eles produzem fosfato. Então, opa, quer dizer que, então, eu vendo um produto de baixo valor agregado, e, eventualmente, eu estou na cadeia automotiva, eu só não sei ainda, quero fazer parte do projeto. Inclusive, nosso amigo, nosso colega Sandro, né, com a sua empresa, com a sua startup 9 Mais Baterias, aqui também faz parte do projeto. Né? Então, um projeto de 68 milhões de reais, onde o Easy Eletroquímica é protagonista, aqui junto com o CPQD, né, e outras instituições parceiras. E esse projeto ele vai começar os seus desdobramentos agora em julho, e eu convido aqui a todas as empresas, desde a startup, das PMEs até as gigantes, a participar dos nossos grupos de trabalho desse projeto, que vai discutir a fase 2 dele. Né? E aí a gente vai ter grupos de trabalho de mineração, grupos de trabalho de química e grupos de trabalho de máquina, justamente para entender o que a gente vai fazer nessa planta piloto. Né? Então, aqui a alavancagem financeira foi sensacional. Essas empresas todas em consórcios levantaram 6 milhões de reais, né? E a gente, com Embrapi, levantamos outros 15 milhões, e Senai Nacional, pouco mais de 60 milhões de reais para colocar esse projeto de pé e que agora vai ter os seus desdobramentos. Estão todos e todas convidados a vir conversar com a gente para participar desses grupos de trabalho e entender exatamente como você pode fazer parte dessa cadeia que ainda não existe. A gente, quando fala de inovação, sempre está falando disso, daquilo que eventualmente ainda não existe no mercado, que são essas baterias com nióbio, com grafeno, não sei. A gente vai discutir ao longo da execução do projeto e além. Então, aqui, a ideia da planta ela vai ser exatamente aqui do lado, né, no prédio Horácio Coimbra, do lado do nosso centro de mobilidade inteligente também, que já está em fase ali de adequação civil e elétrica. E aqui, para finalizar, gostaria de falar das outras verticais, de sensores e biosensores. Então, tem muitos cases interessantes. Nós demos a nossa contribuição aqui com a HiLab, na época da pandemia da Covid, fizemos ali um sensor eletroquímico, né, num projeto relâmpago de 3 meses. A nossa missão nunca é fazer produção de lotes pilotos e fabricação, mas, nesse caso, a pandemia, todo mundo faz alguma coisa para contribuir, para ajudar. A gente pôde produzir também dentro da nossa infra. Esse aqui é um projeto com a Klabin, onde a gente fez uma tinta de grafeno, só que esse grafeno saiu da lignina, e a lignina sai do rejeito do cavaco de madeira da Klabin, ou seja, a gente transformou lixo da Klabin. Eles não tem alguém da Klabin, eles não gostam da palavra lixo, eles chamam de coproduto, mas basicamente era lixo para eles. A gente tirou desse lixo grafeno, desse grafeno a gente fez uma tinta, com essa tinta a gente fez um sensor de temperatura e umidade que pode ser impresso no papel da própria Klabin, ou seja, a gente pegou um rejeito e transformou ele num produto de alto valor agregado, e a gente faz muito isso, tanto nessa cadeia quanto em outras. Né? E temos também a nossa vertical aqui de revestimentos inteligentes, nanopartículas, tintas antivirais em materiais inteligentes. Então, novamente, né, vocês são todas e todos muito bem-vindos aqui à FIEP
né? Nós temos muitas soluções, muitas oportunidades, e eu gostaria de convidar a todas e a todos para vir nos conhecer, vir bater um papo e saber como que a gente pode trabalhar em parceria. Tá, ok? Fica aí o meu contato e o meu muito obrigado, meus boas-vindas, e vamos conversar mais.